esteja em teu coração e em teus lábios, para que possa anunciar dignamente seu santo evangelho. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitada no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. glória a vós, Senhor. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. De fato, hoje, o domingo da Páscoa, é o dia que o Senhor fez para nós. Um dia para guardarmos a grata lembrança e memória da ressurreição de nosso Senhor. Nós acabamos de ouvir, logo no início do Evangelho, já dizia que Maria Madalena, no primeiro dia da semana, corre para as portas do sepulcro e lá vê que estava vazio. O Senhor havia ressuscitado. Daí em diante, para nós cristãos, o domingo, que a sua própria palavra já significa, Senhor, vem de Dominus, Senhor, é um dia dedicado ao Senhor. Alguns documentos recentes da igreja, tem um documento de São João Paulo II, Dies Domini, o dia do Senhor, fala sobre a guarda do domingo. O domingo deve ser um dia de oração, participação da Eucaristia, um dia de descanso do corpo e do espírito e um dia de desenvolver algumas atividades que nos ajudem no nosso crescimento humano e espiritual. Um dia também dedicado ao convívio familiar. Então, o domingo é de fato um dia de renovação humana
e renovação espiritual. Se nós bem vivemos a dinâmica do domingo, ou utilizamos bem o domingo para aquilo que ele é destinado, o dia do Senhor, dedicando este dia a Ele, à família, ao descanso e também ao cultivo de bons hábitos, certamente as nossas semanas, elas começarão de uma maneira totalmente nova. Com as baterias recarregadas, podemos então nos dedicar às nossas labutas diárias, no trabalho, no estudo, na dedicação do lar e tantas outras atividades. O Senhor fez de fato esse dia para nós. Este é o dia que o Senhor fez para nós. O dia em que Cristo ressuscitou e é o dia também em que Cristo nos convida a ressuscitar com Ele por meio dessas atividades e por meio da nossa vida toda entregue a Ele. Logo após a ressurreição de Jesus, os apóstolos começam a anunciar esse grande mistério. Foi o que nós ouvimos na leitura dos Atos dos Apóstolos, quando Pedro, diante de uma grande multidão, ele toma a palavra e diz: como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo que Jesus fez na terra dos judeus e em Jerusalém. E depois vem o testemunho luminoso da ressurreição que sai dos lábios do próprio Pedro. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, concedendo manifestar-se não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia escolhido, algumas mulheres e depois os discípulos de Jesus. Na segunda leitura, nós vimos o testemunho de São Paulo que se dirige à comunidade dos Colossenses. Se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto. De fato, quantos de nós não experimentamos, já no período quaresmal, essa experiência de ressuscitar com Cristo? Seja por um perdão recebido, por uma reconciliação refeita, seja pelas celebrações que nós estamos vivendo de maneira mais intensa, desde a última quinta-feira, a celebração do lava-pés, na sexta, a paixão do Senhor, e hoje, o dia da ressurreição do Senhor. Se nós ressuscitamos com Cristo, mergulhando com Ele nesses mistérios, nós somos chamados a nos esforçar para alcançar as coisas do alto. Todo aquele que Cristo ressuscita, traz a vida, devolve a dignidade, não pode viver a vida de antes, mas é convidado a viver uma vida nova, buscando as coisas do alto, buscando as coisas de Deus, que é o que geralmente e o que nos satisfaz plenamente. Aquilo que verdadeiramente preenche o nosso coração e a nossa vida de sentido. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. Ou seja, São Paulo exorta os colossenses a buscar as coisas primeiramente que vêm da parte de Deus, e não as coisas terrestres. Pois vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. De fato, Cristo vive e também nos quer vivo, e a nossa vida está escondida com Ele em Deus. Só nele nós encontramos a verdadeira vida, a vida verdadeira, aquela pela qual Deus nos criou. O Evangelho é a narrativa de São João, estamos no início do capítulo 20, sobre a ressurreição de Jesus. Na vigília pascal de ontem à noite, nós contemplávamos o relato da ressurreição de Jesus sob o olhar do evangelista Mateus, no qual as mulheres indo ainda de madrugada ao templo, recebem o anúncio do anjo para que pudessem voltar a Galileia e anunciar que Jesus estava lá para encontrar a todos eles, de modo especial os discípulos. Aqui na versão de João, começa justamente dizendo, no primeiro dia da semana, ou seja, o domingo, este dia que nós estamos vivendo. Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro. Todos nós, como igreja, em todo o mundo, fazemos na manhã deste domingo, de maneira especial, essa experiência de Maria Madalena, de ir logo cedo à porta do túmulo ver Jesus. E viu que a pedra tinha sido removida do túmulo. Então ela saiu correndo. É interessante que todas as narrativas, seja em Mateus, em João, diz que os discípulos, após verem o túmulo vazio, eles saem correndo.
assustados, mas também tomados de uma grande alegria. Tal era o impacto de ver o túmulo vazio e as vestes de Jesus deitada e o lençol dobrado à parte. Talvez, ao verem o túmulo vazio, eles logo ligaram aquilo que Jesus durante toda a sua vida falava, né? O Filho do Homem deverá sofrer muito, morrer e no terceiro dia ressuscitar. É aqui, diante do sepulcro vazio, que tudo aquilo que Jesus pregava faz sentido. Destruireis esse templo e no terceiro dia eu irei reconstruí-lo. Tudo aquilo que Jesus pregava, agora para eles faz sentido. Se a semente não for lançada na terra, fica só, mas se morre, produz muito fruto. Tudo aquilo que Jesus falava antes da sua Páscoa, agora na sua ressurreição faz total sentido. E para os discípulos que veem o túmulo vazio, certamente ligam o túmulo vazio e aquilo que ele pregava, ou seja, é a palavra que ilumina os fatos que os olhos deles agora veem. Também na nossa vida, é a palavra que ilumina aquilo que nós vemos, a nossa vida diária e cotidiana, que é onde hoje nós podemos encontrar Cristo vivo. E quais são os lugares que nós podemos encontrar Jesus ressuscitado no nosso tempo? Em primeiro lugar, na própria Eucaristia. Na instituição da Eucaristia, na última ceia, ele justamente diz: fazei isto em memória de mim. Então, todas as vezes que nós celebramos a Eucaristia, recebemos, a adoramos, veneramos, é o próprio Cristo que está ali diante de nós. É a sua nova maneira de se fazer presente no meio de nós. Não de maneira física, humana, como há 2000 anos atrás, mas de maneira sacramental, que somente com os olhos da fé, iluminados pela palavra, assim como as mulheres à porta do túmulo, conseguem acreditar que na Eucaristia está o sacramento do Cristo morto e ressuscitado. Depois podemos encontrar Cristo ressuscitado na sua palavra. A sua palavra, que é cheia de vida, também nos transmite a vida desse Cristo ressuscitado. Todas as vezes que nós ouvimos a palavra, nos alimentamos dela, nós ressuscitamos com Cristo e passamos também a buscar as coisas do alto, como São Paulo pede na segunda leitura. A palavra de Deus também é um meio eficaz de nos encontrar, de ouvir a voz do Senhor ressuscitado, que vive e também nos transmite a sua vida divina. Também podemos encontrar o Cristo ressuscitado na comunidade, na Assembleia reunida. Se Cristo é a cabeça, a sua igreja é o seu corpo. Quando a Assembleia se reúne para celebrar a Eucaristia, é de fato a maneira visível pela qual nós contemplamos também Cristo ressuscitado. Uma maneira viva de nós experimentarmos o Senhor é na vivência comunitária. Quem de fato vive e experimenta de maneira cotidiana o que é ser comunidade, percebe diariamente as centelhas do Cristo vivo no meio de nós. Quem de fato faz a experiência de ser comunidade, ser povo de Deus, Assembleia de Deus reunida, experimenta o quanto Cristo está no meio do seu povo e permanece ainda hoje no meio do seu povo, educando, ensinando, rezando, tantas vezes nos corrigindo, tantas vezes amando aqueles que mais precisam. A Igreja de Cristo é também sinal da sua ressurreição. Onde está a igreja, aí estará também o Cristo ressuscitado. Já no final do Evangelho se diz: então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. O segundo discípulo, que chega à porta do túmulo, logo depois de Pedro, ele vê e também acredita. Ele vê não somente com os olhos carnais, mas vê sobretudo com o coração. E é hoje a maneira que nós somos convidados a perceber o Cristo ressuscitado no meio de nós. Quando nós educamos o nosso coração para ver os sinais de Deus no nosso dia a dia. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Mais uma vez, o Evangelho conclui enfatizando o valor da Escritura. Se queremos de fato ser íntimos de Deus, seguir os seus passos, perceber a sua presença ressuscitada no nosso meio, não podemos deixar de lado o alimento da palavra de Deus. Quisera nós que esse período pascal renovasse em nós o desejo, o ardor e a paixão pela palavra de Deus. Ela é verdadeiro alimento, verdadeira luz, segurança para a nossa vida. Quisera nós dedicarmos os nossos ouvidos logo de manhã cedo para ouvir em primeiro lugar não outra coisa,
mais a palavra de Deus. Ler o evangelho do dia, parar 5, 10 minutos, meditar, depois partir para as atividades do dia. Aquele que faz essa experiência vê que o seu dia começa de uma maneira totalmente nova, com novo vigor. Porque a palavra de Deus, ela é de fato a presença de Deus no meio de nós. Que essa solenidade da ressurreição de Jesus renove no nosso coração também o ardor missionário. Tudo aquilo que nós vivemos no período pascal e agora na Páscoa, agora, a partir de hoje mesmo, de amanhã, nas próximas semanas, é chamado dentro do nosso coração a anunciar. Todos aqueles que fazem a experiência do amor de Deus, de ser ressuscitados com Ele, não conseguem guardar para si essa mensagem, esse anúncio que é justamente de alegria. No Evangelho de ontem à noite, a primeira palavra que sai da boca de Jesus ressuscitado é alegrai-vos. Após a ressurreição de Jesus, nós somos o povo da alegria. O povo que tem como marca registrada a alegria, porque cultua, adora e segue um Deus não morto pregado numa cruz, mas um Deus ressuscitado, que do alto intercede por cada um de nós. Um Deus que, passando pela cruz, abre para nós as portas da esperança da vida eterna. Todo cristão deveria ser alguém alegre. Apesar das dificuldades, das labutas diárias, deveria permanecer sempre no coração de cada cristão um sentido de alegria, uma alegria serena, uma alegria esperançosa, de acreditar de que tudo pode ser mudado pela força da fé, de que tudo pode ser transformado se Cristo toca. Tudo aquilo que Cristo toca torna-se novo, assim como também Ele é novo. Nós que recebemos esse anúncio nessas festas pascais, não podemos guardar para nós. Por isso, ao voltar para as nossas casas, nossas comunidades, devemos resplandecer com a nossa maneira de ser, com a nossa fisionomia, com a nossa maneira de tratar uns aos outros, uma maneira totalmente nova. Assim como a Maria Madalena, ao sair do sepulcro, um pouco assustada, mas muito alegre, correu depressa para anunciar essa grande notícia, nós também somos convidados a sair dessa celebração alegres, muito serenos, mas com o coração cheio de alegria, desejosos de anunciar aquilo que nós também vimos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.